Olá, é um prazer, uma alegria estar junto com vocês novamente, hoje para falarmos sobre a fé. E antes de iniciarmos a nossa fala, nós gostaríamos de fazer uma harmonização, pedindo ao nosso mentor individual que nos envolva, que esteja bem juntinho de nós, nos favorecendo o entendimento dessas palavras, dessa mensagem, que nós possamos assimilar aquilo que necessitamos e que essas palavras tragam, de alguma forma, algum consolo ao nosso coração, às nossas aflições. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre um tema, que é muito comum hoje em dia, né? Nós abordarmos esse tema sobre a fé. Ele está relacionado muito com, quando a gente fala de fé, sempre a gente relaciona ou pensa em dificuldades, né? Então a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar, a gente tem que ter fé que as dificuldades vão passar. E, enfim, a gente geralmente só lembra da fé na hora que a coisa fica feia para o nosso lado, né? Então nós queremos lembrar aqui que existem outras formas também de olhar para esse tema, né, sobre a fé. Claro que ela é muito importante, né, para suportar as provas, porque todos nós temos a nossa, todos têm a sua parcela, desde qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer condição, tem os seus momentos de provas e de dificuldades. Aliás, esse é um planeta de provas e de dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente tem passagens interessantes sobre isso, né? Sobre as dores e sobre o que nós passamos, né? No planeta, na Terra, que não é um planeta onde a gente vai ter a felicidade completa, né? Inclusive, tem um trecho que eu gostaria de aproveitar e colocar que eu achei até bem humorado, né, de certa forma, porque ele diz assim, né, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Bom, encontrar um sábio hoje em dia já não é fácil, né? E um homem feliz, né? Feliz absolutamente, como diz, né? Nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é mais difícil ainda. Mas mesmo assim, nós vamos falar sobre esse tema, exortando para que a gente consiga passar por essas provas e essas dificuldades com alegria, né, com esperança. Mas isso demanda de nós uma nova forma de ver as dificuldades. Nós estamos habituados, fomos educados e culturalmente a dor e a dificuldade ela é vista como algo ruim. E nós temos que fazer de tudo para nos livrarmos imediatamente ou o mais rápido possível da dor e da dificuldade. Desde criança a gente vê isso, né, acontecendo, quando uma criança passa por uma dor, os pais logo querem livrá-la daquela dor, fazendo o possível, né, para aliviar aquela dor. Isso, de certa forma, acaba nos condicionando que as dores e as dificuldades, as provas, elas têm um cunho negativo. E nem sempre foi assim. E a visão da dor pelos estoicos ou a visão da dor pelos sábios, ela é diferente.
Ela é considerada um elemento de crescimento, de elevação. Ela é como uma ferramenta, uma alavanca que pode nos propulsionar, né, impulsionar para um nível acima. Ela tenta nos fazer subir e, mais como toda ferramenta, se ela não for usada adequadamente, ela pode nos causar danos, machucar, pode nos causar mais dor, né, sofrimento, e nós podemos ficar presos nessa utilização inadequada, nessa visão inadequada. Então, na verdade, colocar a dor como uma alavanca que pode nos ajudar a crescer, ela pode mudar o significado das provas. O significado, aquilo que pode, em vez de termos, através desse olhar, de termos uma significação negativa, podemos ter uma significação positiva. Daí vem a frase de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Por que os aflitos, bem-aventurados? O que bem-aventura tem na aflição? É justamente essa, a gente mudando o nosso olhar, enxergando nelas as possibilidades de crescimento. Não é? E é esse o propósito da dor e da dificuldade. Tem uma frase de Emmanuel muito bonita naquela série Vinhas de Luz, Palavras da Vida Eterna, que ele diz assim: onde houver a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza e pela ingratidão. Então, quando nós estamos enfrentando dificuldades e provações, dores, né, nós ficamos mais sensíveis, né? Nós ficamos mais receptivos às reflexões, à introspecção, para encontrarmos algo que nos ajude a compreender as dificuldades, os motivos ou pelo menos as razões pelas quais nós estamos vivendo um momento difícil. Então, se nós vislumbramos, né, nas nossas ações a nossa felicidade, exclusivamente a nossa felicidade, na realização dos nossos sonhos, né, se a gente pode olhar os nossos sonhos, aquilo que a gente almeja alcançar, se aquilo a gente pode ver que só beneficia a nós mesmos, né, se tem uma finalidade altruísta ou egoísta, né, se a realização dos nossos sonhos ela colabora com o todo, então aí nós avancemos com fé, com confiança, com vontade. E se nós enxergamos apenas a realização dos nossos sonhos como um benefício único e egoísta a nós mesmos, o nosso poder e o nosso esforço pessoal ele fica restrito a essa força nossa pessoal. Então a nossa possibilidade ela é limitada. Nós conseguiremos, talvez, o nosso intento, mas se, como diz Emmanuel, se avançarmos de ânimo forte para frente, construindo o bem nas possibilidades de sermos úteis, né, então a gente ganha colaboração, né, do universo, da natureza. Então a gente tem que pensar, né, em relação a isso quando estamos passando por dificuldades. Será que esses empecilhos, essas dificuldades, essas provas podem me ensinar algo de valioso? Como é que eu estou caminhando? Né? Como que eu posso servir ao meu próximo ao invés de pensar como isso me serve? A gente achar que o bem, né, o nosso bem, único e exclusivo, ele pode nos trazer felicidade. Então nós temos
se nós pensamos, né, nos nossos planos, nos nossos sonhos e consideramos a felicidade dos demais, nós vamos contar, nós teremos a ajuda dos amigos espirituais na realização dos nossos planos. Então nós contaremos com a força das leis da natureza a nosso favor. Porque a gente pode observar que na natureza tudo funciona em harmonia, tudo funciona em simbiose, em auxílio mútuo. Nada trabalha para si mesmo. Não é? Uma árvore não dá frutos só para si. Não é? Tudo na natureza nos mostra e sinaliza que as relações elas devem ser orquestradas de maneira harmoniosa a beneficiar o maior número possível de seres no universo, não apenas a nós mesmos. Então, nós olhamos novamente para essas dores e dificuldades e fazemos essas seguintes perguntas. Eu estou agindo em benefício de quem? Estou agindo em benefício de mim mesmo apenas? Dos meus propósitos egoístas? Ou do todo? Em benefício do meu desenvolvimento e dos demais? O que eu estou trazendo ao mundo ou querendo trazer através dos meus propósitos? São valores humanos? Virtudes eternas? Que deixam um rastro de luz para os demais? Pois então, através dessas respostas que a gente vai obter, né, que nós obtivermos a essas perguntas, a essas questões, nós poderemos saber se a nossa fé é verdadeira, sincera, desinteressada, de recompensas. Porque sabemos que nossa intenção é boa em si mesmo, e isso nos dará a paz e a confiança de estarmos colaborando com os propósitos de Deus para nós, seres humanos, que é trazer ao mundo a fraternidade, a justiça, a beleza, a bondade, a caridade, a sabedoria, o poder. Então, nós obteremos respostas que, se forem nos derem a certeza de que as finalidades, os fins, são bons para todos os seres humanos, ou pelo menos para o maior número possível de seres humanos, e para toda a natureza, nós poderemos contar com a força da fé com muito maior intensidade, porque a nossa consciência nos dará essa força de que é algo bom, né, e que aquilo se realizará. Então, quando nós temos uma dúvida se a finalidade é egoísta, se nós queremos algum tipo de recompensa, nós duvidamos, né? Nós duvidamos da nobreza das nossas intenções. E isso imediatamente enfraquece a nossa fé. Jesus, em algumas passagens do seu Evangelho, disse aos apóstolos, né, homens de pouca fé, quando ele acalma a tempestade no mar da Galileia. Outra vez ele fala, né, quando os apóstolos tentam tirar, né, um possesso, né, do processo obsessivo de possessão, e eles não conseguem expulsar o espírito que se apossa, né, do jovem. E aí Jesus fala, né, que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam, né, expulsar esses espíritos. Mas que fé é essa? Né? Essa certeza do que a gente está fazendo, do que a gente quer, não tem uma finalidade egoísta, né? Não tem uma finalidade unicamente, exclusivamente em meu benefício. Então, essa certeza, né, ela fortalece, ela nos dá uma confiança muito grande. Então, essa é a fé sincera. Então, que a gente possa, né, avaliar nesses momentos de dificuldade qual é a nossa fé, qual é a fé que nos move, se é aquela fé que nos faz bater a porta do divino apenas para mendigar favores, ou se é uma fé de que a gente está agindo em sintonia com Deus,
com o divino para trazer ao mundo algo melhor, algo nobre. Né? Então, que essas colocações e essas reflexões nos animem a prosseguirmos, né, no caminho da nossa própria regeneração e que a gente possa ir no dia a dia nos despojando do homem velho, dos velhos condicionamentos, né, daquela forma egoísta, materialista, que nós possamos estar em sintonia com a natureza e com as leis de Deus. Então, muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao mentor da palestra, ao nosso mentor individual, e vibramos muita paz, muita alegria para o planeta Terra, para todos os seres humanos, que nós possamos caminhar na direção apontada por Jesus, nosso Mestre. Que assim seja. Um abraço e até a próxima oportunidade.